Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, dia 15 de maio, metade do mês, né? De 1900, eu tô no 1900, 15 de maio de 2025, 21 horas e 8 minutos. Eu tava aqui fazendo umas anotações aqui, tava vendo algumas coisas que a gente tá ouvindo, né, vendo, e a gente fica assim, graça e paz, observando, né, o andamento das profecias. E eu quero comentar com vocês aqui sobre algo. Eu coloquei bastante post aí no meu feed sobre coisas que estão acontecendo, né? Deixa eu ver se tem aqui, se entrou tudo, porque eu coloquei bastante coisa. Sobre alguns acontecimentos que estão tendo, somente essa semana, Shalom, Andréia, muita repercussão, né? Muita repercussão sobre esse Papa que tá aí, né? Agora foi colocado que esse Papa, ele quer trazer o catolicismo como religião universal para o mundo todo. Não sei se vocês viram um vídeo que eu coloquei em espanhol. E o que eu tô querendo dizer com isso tudo? Tá tendo uma guerra aí de pastores, né? Pastores não, de pessoas que escutam a interpretação das profecias e acham que que a interpretação ela é precisa. As interpretações não são precisas, porque a profecia ela vai se abrindo de acordo com os acontecimentos. Que nem faz dias que eu estou estudando sobre a profecia do Apocalipse 17, né? O 8º rei. Esse daí tá dando uma confusão enorme aí na internet. Principalmente o pastor Samuel Ramos, que é um homem que estuda profecia já há mais de 60 anos, pra vocês terem ideia. E tá dando um quiprocó aí, o pessoal dizendo que ele errou, que ele é mentiroso. E não é assim, não é. Boa noite, Joelisa. Ele não errou em nada. Não, eu estava vendo aqui porque existem duas teorias para a profecia do 8º rei, né? Existem duas teorias. Existe a teoria do Papa, né? E existe a teoria do reinado, né? Porque nós temos que entender o seguinte, que quando Daniel vê a estátua de Nabucodonosor, já tinha acontecido um império antes, que é o Império Egípcio. E também, se for olhar, o Império Assírio, entendeu? Então, egípcio, né, babilônico, medo-persa, grego, romano, né? Aí temos com 5, né? Aí temos um império, aliás, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, e temos um império no meio disso tudo, que é um império que começou no século XIV e terminou no início do século XX com a Segunda Guerra Mundial, que é o Império Turco-Otomano, que foi na Europa, né? Não se esqueçam que a Europa tem uma tradição enorme islâmica. A Europa era para ser toda islâmica, entenderam? Mas com a Primeira Guerra Mundial, eles botaram o povo, os otomanos, para correr. Então, tem essa parte aí também. Então, o 8º vai ser um dos 7, né? Quando diz. Mas espera aí, irmãos. A profecia de Apocalipse 17, eu quero ler aqui com vocês, só para a gente poder pontuar aqui. Quer ver? E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta,
que está sentada sobre muitas águas. Nós já sabemos quem ela é. Nós sabemos que muitas águas é muita gente, né? Com a qual se prostituem os reis da terra. Não tem outro que se prostitui com os reis da terra, a não ser um lugar só. Você já sabe qual que é. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. De cor escarlate, vocês também sabem quem é. E estava cheia de nomes de blasfêmia. Eu queria convidar vocês para assistir, acho que domingo vai ser, né? Domingo vai ser a inauguração desse Papa aí, né? E eu gostaria que vocês observassem como é feita a coroação desse Papa. Vocês vão, se vocês já não viram, vocês vão ver que são blasfêmias que são faladas ali. É coisa terrível. Olha aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção. A besta que viste foi e já não é. É aqui que mora o problema. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. Nós sabemos que Apolion vai subir do abismo. Apolion vai subir do abismo. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Presta atenção aqui, irmãos. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, escute. As 7 cabeças são 7 montes. É o local sobre o qual está sentada a mulher. Então ela está sentada lá. Boa noite, Patrícia. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. E outro ainda não é vindo. Olha isso, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é, ela é também o 8º. É um dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E o que eles têm de igual? O mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta, que é um governo político. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei de reis. Aqui já está vencendo. Então, vou ler até aqui. Então, qual que é o problema que está tendo aí? O pessoal espera uma coisa e está vindo... E não é que veio outra. Veio de uma forma diferente. Eu na minha visão, né? Na minha visão. Eu estou vendo o seguinte. O reino, o Império Romano, sendo edificado, consolidado, tanto religiosamente como político, e juntos. Presta atenção, irmãos, eles estão juntos. Quando você vê, agora, nesse momento, o trombeta lá no Oriente, o que é o Oriente? É o Império Otomano.
o Império Turco-Otomano. Ah, mas é na Turquia. A Turquia faz parte disso tudo. Aí quando você vê, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Trombeta, o sucessor do Chiquinho, né? Sucessor de Chiquinho. E o príncipe, fora os outros que vão ser conversados, o Império Turco-Otomano, ele é um império islâmico. Entenderam? Eles estão juntos. Porque, queira ou não queira, Trump está já associado com o Vaticano. Ele está junto com o Vaticano. Nós estamos vendo aí a profecia se cumprindo. Será, né? Será, porque o leão, né? Paz o Senhor, Sara. O leão é o 8º rei. Ele é o 8º rei. Paz, Fatinha. Eu tô aqui, irmãos, eu não tô batendo martelo, eu tô conversando com vocês porque eu tô vendo aí um monte de gente falando tanta besteira, acabando com determinados irmãos que trazem esse entendimento, entendeu? E é como eu digo, a gente não pode bater martelo, mas a gente tem que observar, porque essa profecia corresponde àquele lugar, entenderam? Não tem como sair daqui. Não tem. Nós não estamos entendendo nesse momento o que está acontecendo. Mas eu digo para vocês uma coisa. O poder político da besta do mar com a besta da terra, o poder político e religioso estão um só. E agora, com a ida do Trombeta, que é a besta da terra, e engraçado que ele foi com todo o time que está levantando a imagem da besta. Todo o time que está fazendo o levante da imagem para a besta foi com ele para aquele lugar. E ele está se reunindo com todos eles. Eu coloquei no meu feed as festas que ele está fazendo, né? Que ele está sendo recepcionado. Tem um aí que eu vi, o carro, né? Tem um carro que o Trump usa, uma limusine, que o Obama chamava ela de a fera. Presta atenção. Eu vou tentar achar esse vídeo, onde foi que eu vi esse vídeo. Essa limusine que o Trump está andando chama-se a fera. E interessante que o príncipe saudita colocou 7 cavalos brancos na frente da fera. Irmãos, isso tudo tem simbolismo. Isso tudo quer dizer, são avisos para nós, entenderam? São avisos para nós. Então presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Nós estamos vendo o leão, 8º rei. Nós estamos vendo o Império Otomano com o seu pé dentro da Europa de novo. Porque os europeus já não comandam mais os países. Quem comanda o país são os muçulmanos. O Império Otomano é muçulmano. Presta atenção, ele teve uma pequena duração. E agora nós estamos vendo a besta da terra junto com a besta do mar se juntando àquele que pode ser o 8º rei, entendeu? Que é um dos 7. Que se for colocar aqui como os governos, como os impérios egípcio, assírio, aliás, egípcio, babilônico, medo-persa, grego, romano, o assírio também e o otomano. Então nós temos que ficar de olho porque essa profecia, o lugar é lá no Vaticano. É na Europa a situação. É na Europa que vai ser levantada. Porque tudo aqui, toda a localização do capítulo 17 são as 7 colinas ou as 7 montanhas de Roma. Entenderam?
Então, quando vocês ouvirem alguém fazendo a interpretação do Apocalipse, pessoas sérias que eu estou dizendo, observem, porque muitas das vezes a gente tem um entendimento, né, na frente, mas o entendimento é um pouco mais amplo e a gente não está conseguindo perceber ainda, mas que o que está escrito aqui está se cumprindo, vocês podem ter certeza. Nós estamos no cumprimento de Apocalipse 17, Apocalipse 13. Se vocês olharem o que o Trump está fazendo, o que o Elon Musk está dando de entrevistas, é de arrepiar. É de arrepiar. É tempo, meus irmãos, de nós olharmos para a cruz de Jesus. Tempo de colocar a vida em ordem. Até fiz uma relação aqui dos papas, dos países aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo. Olha uma das frases que o novo Leão 14 disse. Vamos desarmar a comunicação. O que ele está querendo dizer com isso? Já parou para pensar? Desarmar a comunicação. Senaqueribe foi para a China para desarmar a comunicação do Brasil também. Vocês repararam isso? Pedindo para o governo dos olhinhos puxados mandarem alguém para desarmar a comunicação do Brasil. Quer dizer, impor sanções nas redes sociais. O desarmar que o Leão 14 está falando também é isso. Não deixar com que o evangelho cumpra o seu papel. Retirar os que são do caminho deles. Aqueles que são do caminho de Jesus, eles querem desarmar para colocar o do caminho deles. Ficar alerta, irmãos, porque a perseguição já começou. De uma forma velada, mas ela está aí. Ela está aí. É tempo da gente buscar o Senhor, ficar de olho nas profecias. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês com todas as letras. Apocalipse 13, Apocalipse 12, 13 e 17 estão em pleno funcionamento. Incrível, incrível. E Tessalonicenses, vamos para Tessalonicenses 5? Tessalonicenses 5, então, nem se fala. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Tessalonicenses 5 está em pleno funcionamento, irmãos. Deixa eu ver aqui. Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, o que o trombeta está falando? Que ele vai trazer a paz, né? Ele vai trazer a paz. Então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Apocalipse 12. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tá claro, eu fico vendo gente aí da internet, né, que faz comentário. Ninguém sabe o dia e a hora, diz que vai ser como ladrão. Acho que a pessoa esqueceu de ler aqui, ó. Já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então quer dizer que para nós não vai ser surpresa. Para nós vamos estar esperando. Entenderam? Vai ser como um ladrão para aqueles que não estão esperando esse dia. Para aqueles que estão dando de ombro, que acha que esse dia não vai acontecer. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. Shalom, Sandra. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Shalom, Joelma. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha isso aqui agora. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É para todo mundo, viu, Joelma? Tá desse jeito, viu? Todo mundo tá desse jeito. É assim mesmo. Ele até arrancar a gente daqui, né? A hora que arrancar e não tem mais jeito. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmãos, nós estamos às portas. Nós estamos vendo a coisa andando depressa. E nós temos pouco tempo, tá? Eu vi ali, tem um vídeo que eu acho que eu pus aí também, que eles vão na Inglaterra, na Europa, as redes sociais vão estar limitadas até o dia 25 de agosto, eles vão limitar as redes sociais. Então, nós temos que correr para pregar o evangelho, pedir a Deus força e graça para passar o que nós temos para passar. Nós não temos mais muito tempo, mas vamos ter o tempo suficiente. Boa noite, Fernanda. O tempo suficiente de nos preparar com as nossas vestes, limpar as nossas vestes no sangue de Jesus. Amém? Boa noite, Aline. Irmãos, eu vou ler hoje um capítulo do livro de Enoque, porque eu quero ler em Jeremias com vocês uma coisa muito interessante, tá? Uma palavra muito interessante em Jeremias. Então, eu vou ler um capítulo hoje de Enoque. Eu acho que eu li Enoque até o 25. Foi isso que eu li? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. É 20, 25. Eu vou ler aqui o 26 hoje. Capítulo 26. Vou ler um capítulo só hoje, tá? Aí amanhã eu leio o 20. Falta pouquinho para terminar a primeira parte, que eu só vou ler a primeira parte, tá? Mas eu quero ler Jeremias com vocês aqui. Diz assim: E dali fui para o meio da terra, e vi um lugar abençoado, no qual havia árvores com galhos, e brotavam com flores de uma árvore podada. E lá vi uma montanha santa, e sobre a montanha ao leste havia um riacho, e ele fluía para o sul. E olhando para leste, vi outra montanha mais alta do que essa, e entre elas um vale profundo e estreito. Dentro dele também corria um riacho sob a montanha. E a oeste havia outra montanha menor, de que a anterior, e de elevação moderada, e um vale profundo e seco entre elas. E outros vales profundos e secos nas extremidades das 3 montanhas. E todos os vales eram profundos e estreitos, de rocha dura, e não havia árvore neles. E me maravilhei muito por causa das rochas do vale. Interessante, né? Diz aqui, e eu disse, por que razão existe esta terra abençoada, que está totalmente cheia de árvores, e este vale maldito no meio? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: Este vale maldito é para os que são amaldiçoados eternamente. Aqui serão reunidos todos os malditos que proferem com seus lábios palavras indecorosas contra Deus e coisas inapropriadas sobre a sua glória. Irmãos,
Sabe o que me lembra isso aqui? Porta do Fundo, né? Porta dos Fundos, né? Aqueles programas de humor da Rede Globo, lembra? Que eu mesmo me assentava para assistir aquelas porcarias. Hoje eu falo, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Que ali eles falavam palavras contra o Criador. Que coisa, né? Será que esses stand-ups aí, esses pastores que fazem troça da palavra de Deus nas igrejas também não estão aqui? Porque a palavra de Deus, ela é santa, né? Ela não é para ser Shalom, Luciana. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus não é para fazer piada com ela. Olha aqui, vou ler de novo. Este vale maldito é para os que são amaldiçoados eternamente. Aqui serão reunidos todos os malditos que proferem com os seus lábios palavras indecorosas contra Deus e coisas inapropriadas sobre a sua glória. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Serão reunidos aqui, e aqui será o lugar de julgamento deles. Nos últimos dias haverá um espetáculo do julgamento justo deles, diante dos justos, para a eternidade. Aqui os misericordiosos bendirão o Senhor da glória, o Rei eterno. Nos dias do julgamento deles, eles bendirão Deus pela sua misericórdia, pois ele teve piedade deles. Então eu bendisse o Deus da glória e a sua glória, e o louvei de forma digna da sua majestade. Deu para vocês compreender isso aqui? Vocês entenderam a leitura disso daqui? Isso aqui, o vale do julgamento já está pronto. É isso que está dizendo aqui. O vale do julgamento final já está pronto. E todos aqueles que falaram palavras inapropriadas sobre a glória de Deus, sobre o próprio Deus, que proferiram palavras indecorosas contra Deus, né? Serão todos julgados nesse lugar. Meus irmãos, cuidado, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque as nossas palavras têm peso no mundo espiritual. E falando sobre palavras é a parte que eu quero ler aqui com vocês. Capítulo 23 do livro de Jeremias. Tá? Nós vimos ali no livro de Enoque que o lugar para o julgamento final já está preparado desde o tempo de Enoque, hein? Enoque viu. Nós já estamos sendo julgados aqui neste mundo, assim como Jesus veio e foi testado, mas passou no teste exatamente. E aqueles que não passaram, pastor? O senhor já parou para pensar? Que situação vai ser no julgamento final? De acordo com as suas palavras, né, eles vão ser julgados, né? Que triste, né? Eu não sei se eles têm a noção do que vem vindo sobre eles. Às vezes eu não consigo compreender. Gostaria muito de ter essa compreensão. Se eles têm noção do que vem vindo para cima deles. E eu fico perguntando sobre os pastores, né, que a gente está vendo aí, que fazem piada, né? Piada das coisas de Deus. Enchem, que nem aqui veio um pastor daqui, bem conhecido aí, né? Veio aqui no, como é que diz, no estádio, né? Lotou, acho que mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. Lotou o estádio ali para ouvi-lo. Para ouvir ele fazer piada da palavra de Deus. Pagaram uma fortuna para aquilo ali. Uma fortuna. Quem sentou nos primeiros bancos pagaram assim de 1.000 para cima. Quem sentou lá para cima, né, bem longe, acho que pagaram naquela época de 50 a 100 reais. Será que todo o dinheiro do mundo vai ser
vai trazer, meu Deus do céu, vai trazer aquilo que eles vão passar nesse julgamento. Mas vamos lá, né? Falando deles, vamos lá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É exatamente, sabe? O povo perece por falta de conhecimento. É, exatamente, pastor. O pastor colocou assim, vai acarretar naquela palavra. Senhor, fiz isso em teu nome. Ai dos que... Aí Deus vai falar, não vos conheço. É, exatamente. Que triste, né? Olha aqui, ó. Vou ler aqui de novo. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. É. Triste, né, meus irmãos? Nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo aí. Nós estamos falando aqui, não estou falando de pastores verdadeiros, eu estou falando aqui de pastores falsos. Pastores que destroem o rebanho. Pastores que afugentam. Como é que vai afugentar uma ovelha? Meus irmãos, tem tanta forma de afugentar. Perseguição. Se a ovelha, às vezes, ela se sobressai um pouco mais que o pastor, se sobressai assim na sua maneira de ser, na visão espiritual que tem muito pastor que persegue com medo de perder o emprego. Eu já vi isso acontecer. Outros perseguem porque eles querem muito dinheiro e as ovelhas não têm condições de passar o que eles querem. E elas se afastam. E aí elas vão viver com Deus, né? Muitas vão viver com o Senhor, mas muitas vão para o mundo. Muitas ficam desesperadas porque perde o referencial. Por isso nós precisamos ter Jesus como nosso pastor. É Ele. Não os homens. Os homens são pastores, são colocados por Deus. Está aqui. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. É porque Deus colocou. Então, o pastor é bíblico. Mas ai dele se dispersar. Ai dele se ficar na porta, não entra e não deixa o outro entrar. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de pastores que não são pastores, eles são empregados da instituição religiosa. Um dia eu fui fazer uma palestra fiz muitos anos palestra sobre música, né? Sobre o que está acontecendo na música hoje aí, eu já falava naquela época sobre o que ia acontecer. Eu tinha documentação toda, documentação que eu consegui daquilo que estava sendo feito para acabar com a música evangélica. Isso já tem mais de 20 anos, irmãos.
Exatamente, funcionários. Exatamente, Luciana, são funcionários. E aí, escuta isso. E aí eu fui com um pastor e com a esposa dele, né? E no meio do caminho o pastor começou a me perguntar uma série de coisas. Ele perguntou assim para mim: "Mas Ruth, a senhora acredita na fulana de tal?" Falei: "Pastor, eu não vou dizer para o senhor que eu não acredito. Eu acredito sim, mas eu não posso colocar ela como os escritos dela estarem no lugar da Bíblia. Isso aí não." Ele falou: "Pois é, irmã Ruth, eu também não acredito." Eu falei: "Como que o senhor fala dela?" Ele falou assim: "Porque eu preciso ganhar. Eu preciso, é meu trabalho, é minha função. Então eu preciso, é meu trabalho, né? Eu ganho disso. Então eu falo dela para eu não perder meu emprego." Naquela hora eu fiquei observando, olhando. Eu falei: "Então quer dizer que eu vou por cima daquilo que eu sei que está certo ou que está errado, porque eu tenho um emprego, eu sou um pastor." Vamos colocar assim: eu sou um pastor, por eu ter um emprego, eu tenho que cumprir, mesmo não acreditando. Então eu vou contra a minha consciência. E daí, quando chegar uma marca dessa aí? Então, porque eu não posso perder o meu emprego, foi o que aconteceu com muitos, né? Na furadinha, né? Para não perder o emprego, enfiou a furadinha no braço e continuar no seu caminho, mesmo sabendo que estava fazendo uma coisa que não deveria. E aquele pastor me chamou muita atenção, porque eu vi ali uma coisa que eu nunca consegui ser. Eu nunca consegui me dobrar para alguém, sendo que o meu entendimento eu sabia que estava certo. Eu nunca consegui, irmãos, me dobrar para ninguém. Para ninguém. E eu espero que Deus me conserve assim. E aquele dia eu vi aquele homem dizendo para mim que ele falava daquela mulher nos púlpitos, porque se ele não falasse, ele perderia o emprego. Quantos estão desse jeito? Que se não falar segundo as regras do lugar que foi posto para ele, ele vai perder o emprego dele. Ele não confia em Deus para lhe dar o sustento. Ele não confia em falar a verdade para lhe dar o sustento. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste bastante atenção. Nesse momento que nós estamos passando, conturbado, nesse momento em que as vozes estão gritando as mentiras do mundo, em que o povo de Deus está sendo silenciado por um povo que não conhece a Bíblia. Eu quero que você entenda bem o que eu vou falar para você aqui agora. Existe uma voz que clama, que grita, que é a voz mentirosa. É a palavra que Deus não falou. Eles estão deturpando a Bíblia, falando coisas que na Bíblia não estão escritas. Como? Como é que fala? Julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Isso não existe na Bíblia. Presta atenção, irmãos. Não existe na Bíblia. Como diz, exatamente, embriaga. Como diz, olha, presta atenção aqui. Ele dizia assim: não, nem Jesus sabe o dia e a hora. Aí você vai falar assim: não, Jesus não sabia como homem, mas como Deus ele sabe. Eles começam a te apedrejar. Eles não suportam ver que você entende a Bíblia e que eles não conseguem ler a Bíblia. E que eles falam aquilo que eles escutam. Eles não têm consciência do que está escrito. E eles dizem: não, Jesus vai vir como ladrão. Se você for falar para eles que Jesus não vai vir como ladrão para o povo que está esperando ele, vai vir como ladrão para quem não está esperando ele. Eles dizem que você é herege.
Você está falando a Bíblia detalhada para ele, você está falando a Bíblia desenhada para ele e ele não consegue compreender e ele acha que ele está certo e ele não aceita reprimenda. Vocês estão entendendo por que nós vamos ser perseguidos? O povo da Bíblia vai ser perseguido porque fala a verdade da palavra de Deus conforme está escrito. A perseguição vai começar daí, irmãos, porque esse povo, eles não querem ter trabalho de ler, eles escutam e não escutam e vão procurar ver se está certo. Não, eles escutam o falso profeta deturpando a palavra de Deus e aí eles vêm nos agredindo. Aqueles que estão buscando a palavra de Deus como é. Irmãos, nós vamos ser perseguidos por essa gente. Vai ser desde os que moram na tua rua até todos. Nós vamos ser aqueles que vamos ser tidos como hereges, porque nós falamos a Bíblia verdadeira. Nós vamos ser tidos como aqueles que trazem o mal para a terra, porque nós falamos a verdade da palavra de Deus. Aquele que falar a verdade, meu irmão, vai pagar caro. Olha isso aqui. Agora o Senhor deu aqui, né? O Senhor falou com os pastores. Olha agora o que vem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, Jesus. Sendo rei, reinará. Exatamente, Pedro Paulo, a religião deturpou a palavra. Exatamente isso. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Isso aqui é o reino milenar. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Isso é no reino milenar. E este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Isso é uma lacuna dentro daquilo que Deus vai fazer com os falsos pastores e os falsos profetas. Deus está colocando Jesus como o renovo de Davi. Ele vai reger a terra com vara de ferro. Ele vai trazer de volta para casa todos os seus filhos que foram colocados, dispersos pelo mundo. Agora vamos ver a outra parte. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Irmãos, nós não estamos vendo isso, a terra está clamando, a terra está gritando, a terra está pedindo socorro, a terra está pedindo para que o Senhor venha julgá-la. A terra não aguenta mais. A terra física que eu estou falando. A terra física não aguenta mais. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor.
Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo Israel. Olha isso aqui, irmãos. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Vocês lembram que Jesus ficou 2 dias em Samaria pregando para os samaritanos? Pois é. Jesus também falou da parábola do bom samaritano. 2 dias o bom samaritano pagou para ficar com aquele homem na estalagem. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? Os samaritanos são os gentios, somos nós. Olha o que está acontecendo nas igrejas dos gentios. Olha o que está acontecendo nas igrejas dos gentios. Colocando crianças para serem profetas, crianças para serem pastores. Fiquei sabendo esses dias de uma igreja que o pastor da igreja tem 25 anos. O pastor Luiz está aí. A palavra de Deus não diz, pastor Luiz, que não é para os neófitos da fé em alcançar o púlpito? O que é neófito? É criança, está começando. Como é que um rapaz de 25 anos pode assumir a posto de uma igreja? Eu não estou criticando não, irmãos, mas o que um rapaz de 25 anos tem de experiência para estar na frente de uma igreja? Eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas eu fico pensativa. Jesus, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Irmãos, eu não estou criticando, entendam bem. Mas qual é a experiência que tem um menino de 14 anos para estar falando e ainda dizer que o Senhor é meu pastor, misericórdia disso? Está amarrado? O que é isso, gente? O que vem a ser uma coisa dessa? Nos profetas de Samaria, vamos traduzir aqui, nos profetas dos gentios, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo, o povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, porque eles ganham dinheiro com os malfeitores. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Irmãos, o mundo religioso está desse jeito. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: ei que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios.
Não se desviará a ira do Senhor até que se execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Que fim de dias é esse agora, irmãos? Nós estamos entendendo isso. O sistema religioso está corrompido por pastores que não cuidam do rebanho e por profetas que falam da sua cabeça. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhe falhei a eles. Todavia, eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, e assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmãos, hoje as pessoas dão mais valor em sonhos, em profetas, do que na palavra de Deus. Elas estão esquecendo Deus, por isso elas estão desaprendendo a palavra. Por isso elas já não reconhecem a palavra verdadeira. Porque elas estão indo atrás de profetas. Eu não sou contra o profeta de jeito nenhum. Mas nós estamos vendo aí coisas tenebrosas, porque eles profetizam coisas que não condiz com a palavra de Deus. Eles falam coisas que não condiz com a palavra. Eu vi um profeta aí bem, o pessoal procura bastante ele pelo que eu vejo, né? Ele agora fazendo propaganda de remédio. Na live dele de profecia, fazendo propaganda, fazendo merchan de remédio. Além de cobrar o Pix, né? Além de cobrar o Pix, ainda fazendo merchan de remédio. Eu fiquei assim, chocada. Eu falei, Senhor, misericórdia, Pai. Eu sei que a gente não é nada. Quem sou eu para observar isso? Mas não dá, não tem condição. Não tem condição. Falando da palavra, profetizando para as pessoas, e no final ele fazendo merchan para comprar o remedinho que ele está vendendo. Eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito num negócio desse. Não pode ser. E olha, ele profetiza até no Congresso Nacional. Até no Congresso Nacional ele profetiza. Irmãos, aonde que nós estamos caindo? Aonde a igreja dos gentios foi parar? Aonde nós fomos parar? Se o apóstolo Paulo fosse vivo hoje, acho que ele queria morrer de novo. Se o apóstolo Paulo fosse vivo hoje, ele queria morrer de novo. Olha isso, versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Pois é, minha irmã, pois é. É uma coisa... Não, tem uma outra aí também que eu vi hoje, fazendo propaganda numa boutique. Fazendo propaganda, dizendo que ela subia no púlpito com os vestidos de determinada boutique.
Irmãos, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Olha aqui, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Furtam as palavras. Eis que eu te digo, eis que o Senhor fala, eis que... Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, misericórdia. Misericórdia, aonde vai parar? Onde vai parar esse povo? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Irmãos do céu, o que o povo vai dar conta a Deus? O que nós daremos conta a Deus das nossas palavras? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem em sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro, e cada um a seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Meu irmão, vamos tomar cuidado com as nossas palavras, em nome de Jesus. Vós torceis a palavra do Deus vivo. Irmãos, isso é pesado demais. Do Senhor dos Exércitos, nosso Deus, está havendo uma torção da palavra. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas porque dizeis, peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a vós. E a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Olha, meus irmãos, eu só digo uma coisa para todos nós aqui. Vamos colocar a nossa língua de molho. Vamos colocar a nossa língua na presença do Senhor. E vamos ter sabedoria para abrir a boca. Se não for para falar a palavra verdadeira daquilo que está escrito, não abra a tua boca. Não fale. Porque o Senhor vai pedir conta de todos nós, de cada vírgula, cada pingo nos is, cada palavra proferida. O Senhor vai pedir conta. Jesus está voltando e não vai demorar. Nós estamos vendo os acontecimentos. O ar está ficando pesado. Eu não sei com vocês aí, mas para mim está muito pesado. Não sei se foram os dias que eu passei aqui meio de angústia, mas para mim o ar
Parece que o clima está pesado. Eu digo para vocês, nós todos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê inteligência para falar, que nos ajude, né? Nos ajude, que nós venhamos a ser bênção e não ser maldição. Nós não estamos em tempo de errar, meus irmãos, nós estamos em tempo de acertar. Não é tempo de perder tempo. Presta atenção. Não, o inimigo não dá trégua. Não é tempo de perder tempo. Por que às vezes a gente tem que falar de outras pessoas, né? Porque o certo não era não falar nada de ninguém. Mas a gente tem que trazer a luz para todos verem o que está acontecendo, para a gente não cair no erro. Porque, irmãos, é muito fácil, né? Outro dia uma irmã me ligou e falou: ai, irmã, eu tô assistindo uma pastora fulana de tal, assim, 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 e ela falou uma profecia e não sei o que. Eu falei: olha, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. É para eu falar desse jeito? Seria para eu falar desse jeito? Não. Se todo mundo estivesse andando corretamente. Mas acontece que a palavra de Deus diz que nós temos que denunciar as obras de Satanás. Nós temos que denunciar aqueles que estão trazendo a palavra de Deus com outros intuitos. Foi essa pastora que eu vi, né? Depois que eu falei com essa moça, eu fiquei pensativa. Eu falei: Senhor do céu, eu fui falar de uma serva tua, né? De uma serva tua. Aí foi quando eu vi determinadas coisas e fazendo propaganda de roupas para subir no púlpito. Colocou no dia da mentira, colocou um anúncio que ela tinha morrido. Ela própria colocou um anúncio que ela tinha morrido. Uma mulher que diz que é pastora. Como é que pode fazer isso? Todo mundo ficou apavorado e caiu, né, na página dela para ver se ela tinha morrido mesmo, né? Quando chegou lá, não, ela estava fazendo um teste no dia da mentira. Irmãos, dia da mentira não é nem pra gente ousar mentir. Dia da mentira é dia do Satanás. Entendeu? Exatamente, brincadeira de mau gosto. E é uma mentira, né? É uma mentira. Aí foi que eu fui me dar conta que eu não tinha falado errado. Porque eu tinha ficado mal depois que eu falei. Eu falei: Senhor, eu tô falando de uma mulher que prega a tua palavra, meu Deus. Eu falei pra outra tomar cuidado. Jesus, tem misericórdia. O que eu fui fazer? E eu fiquei assim, sabe, chocada comigo mesma. Mas quando eu vi aquilo, que eu olhei, que eu falei: não, uma serva de Deus não pode fazer isso. Não, não pode, não pode. Não pode. Uma serva do Senhor não faz uma coisa dessa. Então, irmãos, cuidado. Tem muita gente que está achando que a palavra de Deus, que ser crente é oba-oba, tá? Ser crente dá pix fácil, né? Ser crente dá dinheiro pro povão aí, né? Dá dinheiro, o pessoal não tem compromisso com ninguém. Vai orar, é tanto para orar, é tanto para te atender no WhatsApp, é tanto para isso, é tanto para aquilo. Gente, eu vi isso já. Eu já vi isso. Aonde vai cair esse povo? Isso é ser falso profeta. Isso é ser falso profeta. Meu irmão, coloca a tua vida na presença do Senhor. Coloca a tua vida na presença do Pai. Aquele que é do Senhor. Aquele que pertence ao Pai. Entendeu? Ele não precisa de nada disso. Ele prega por amor às almas. Ele prega por amor à palavra. Sabe, às vezes ele tá seco por dentro. Ele tá assim: Senhor, eu tô seco. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho palavra para falar.
Se o Senhor não estiver junto, não vou conseguir. Sabe, irmãos? Aquele que vem pela vontade do Senhor, paga preço alto. Sabe, cumpre o mandado de Deus no ide, entendeu? É exatamente, Luciana. É exatamente. Fui no monte orar e lá vieram alguns entregar coisas. Eu só observei depois que ficaram pedindo dinheiro, barganhando, caí fora. É exatamente. Irmãos, presta atenção. O povo de Deus não precisa viver de esmola, não. O Senhor é aquele que supre a necessidade do seu povo. Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E tudo que esse homem e mulher que espera no Senhor faz, prospera, dentro daquilo que Deus quer. Eu fico maravilhada com o nosso Deus. Maravilhada. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Esses dias agora eu passei por uma situação muito difícil. Chorei muito. Uma situação assim, para quem não tá não está, né? Parece que não é nada, mas pra gente que é mais velho é complicado. Eu sempre tive muito problema dentário, sempre, desde criança, sempre tive muito. Eu era a cada 2, 3 meses eu estava no dentista com problemas sérios. E a minha vida inteira foi assim. Mas cheguei a mais ou menos uns 4 anos antes da pandemia, eu comecei a orar ao Senhor e comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, eu não tenho condições para viver em dentista. Eu não tenho condições. E eu preciso que o Senhor me ensine a cuidar dos meus dentes. Eu preciso. Eu necessito. Eu sou tua filha, sou tua serva, e eu preciso que o Senhor me ensine. E comecei a orar, e o Senhor foi me ensinando. O Senhor foi trazendo para mim informações. Cada informação que via entrava no meu coração como se fosse uma flecha. Uma flecha, como é que eu posso dizer? Quente dentro do coração. E eu sabia que era Deus que estava me ensinando. E eu comecei a fazer os procedimentos que o Senhor começou a me enviar. E em torno de 7 anos, mais ou menos, eu calculo que isso, a última vez que eu fui no dentista. E eu vim tratando esse tempo todo e Deus foi operando, fazendo esse tratamento todo. Por que eu estou contando para vocês? Porque Deus provê as coisas para nós. Nós não precisamos ficar atrás de ninguém para que haja provisão. Não, o Senhor provê. O Senhor provê. E, irmãos, eu fui tratando e fui fazendo e tal. Quando foi agora? O ano passado, um dente meu começou a dar problema. E eu sempre com meu olhinho de cravo ali tratando. Aí ele ficava 20 dias sem gritar. De repente ele começou, gritava de novo, mas pouquinho. E foi assim durante 1 ano. E eu tratando com olhinho de cravo, com escovação que eu faço com óleo de coco, com sal e óleo de cravo, né? E sempre tratando. Quando foi há mais ou menos 15 dias atrás, eu dormindo, eu trinquei o dente, né? Eu trinquei com força, eu acordei, falei: pronto, arrebentei minha boca. Arrebentei a minha boca agora. E dito cujo do dente rachou no meio. Rachou no meio e eu falei: agora eu não sei o que fazer. Mas fui tratando, né? Fui tratando. Mas chegou num ponto que a dor começou a ficar terrível. E começou a inchar até aqui em cima. O nervo começou a inchar, a dor vinha daqui e descia, né? E eu clamando ao Senhor, e eu clamando, e eu pedindo ao Senhor, e chorando. Chorei muito. E o Senhor abriu uma porta e eu
precisei ir no dentista, que eu já estava aí tomando remédio forte para tirar dor e já não tinha mais como ficar. E eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Vai-se o dente, mas Jesus fica, pensando assim, né? E eu fui pro dentista, irmãos. Eu fui pro dentista. Isso aqui meu tava inchado, todo inchado. Eu parei até de fazer a live aqui para poder desinchar, poder vir depois, né? Fui pra dentista, ela cheguei lá, eu falei, bom, vai arrancar, né? Porque canal eu não faço, porque o canal é você ter um dente morto na boca, né? Isso eu não faço. Eu falei, doutora, pode tirar, se precisar. Ela falou, não vai precisar. Teu dente tá lindo. Ela falou, só tem uma rachadura e o nervo tá exposto. É isso que você tá ocasionando a dor. Tá tudo perfeito, não tem cárie, não tem nada. Nada. Só uma rachadura no dente. Nós vamos fechar com uma resina e boa. Isso foi agora, terça-feira. Eu saí de lá e ela falou, olha, muito pouca limpeza, eu vou fazer uma limpeza rápida, porque nem tenho que limpar, tá tudo perfeito, ela falou. Eu só vou fechar a rachadura e 2 dentes seus que estão quebrando a ponta. Eu vou colocar uma resina para não deixar quebrar mais. E quando foi hoje, eu voltei nela e ela falou para mim assim, olha, parabéns, ela falou, tá tudo perfeito. Pode ficar tranquila, você não precisa tirar dente nenhum, tá tudo, mesmo que você tenha bruxismo, né, que chama bruxismo, morder os dentes de noite, né, ela falou, mas tá tudo bem, a senhora pode ficar em paz. E eu sabia, eu tinha certeza, quando eu fui pro dentista, eu tinha certeza que Deus tinha algum propósito naquilo ali. E hoje, eu saindo dali, eu descobri qual era o propósito de Deus. Era mostrar para mim que aquilo que ele me ensinou há quase 7 anos atrás funciona. Porque, irmãos, se eu tratasse meus dentes com a pasta comum, certo? Com a pasta comum, eu estaria sem dente. Mas o Senhor me ensinou a tratar de uma forma natural. De uma forma que para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Mas para nós que vamos passar por um período agora difícil, não é. Então eu sempre ensinei isso pro pessoal daqui. Pessoal que me conhece sabe. E aí eu tive a certeza hoje que eu não ensinei errado, que eu ensinei certo e que eu aprendi do Senhor certo. Entendendo? Eu faço assim, Fernanda, eu escovo meu dente assim. Você pega uma colher de café e coloca um pouco de óleo de coco. Aí você pega sal, mas não é o sal, esse sal que você compra no mercado, compra sal de gado, tá? Eu uso sal de gado, mas triturado. Eu pego uma pitada desse sal, ponho no óleo do coco e ponho 2 gotas de óleo de cravo. E aí você massageia da gengiva para baixo e vai fazendo toda a escovação. E bochecha bastante, aproveita aquele óleo e bochecha bastante, entendeu? E faz isso 2 vezes. 2 vezes. Irmãos, o dente fica impermeabilizado. Aquela sensação de quente e frio desaparece, que eu tinha isso. Quando eu comecei a usar isso aí, eu tinha isso. Entendendo? E eu louvo a Deus porque hoje foi uma confirmação. É uma coisa assim, você vai falar assim, mas Ruth, isso é testemunho que você dê? Né? Não, para mim é. Para mim é, porque eu fiquei muito feliz, porque eu vi Deus atuando na minha vida, até na minha dentição. Até nos dentes que Ele me deu, e que eu pedi tanto a Ele, que Ele deixasse meus dentes ficarem até o final da minha vida. E eu hoje estou muito feliz por isso. Porque hoje o Senhor confirmou comigo que foi Ele mesmo que me ensinou, Ele mandou as informações necessárias para que eu pudesse fazer a coisa certa. Entendendo?
Então, meus irmãos, é assim. Essa é aquilo que Deus fala conosco. Isso é aquilo que Deus faz para o povo dele, o cuidado que Deus tem com o seu povo. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por mais um dia, né? Agradecer por essa live que o Senhor nos preparou. Agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, porque Tu és um Deus de maravilha, um Deus de poder. Tu és um Deus que cuida do Teu povo, Tu és um Deus que faz milagres. Tu és um Deus que nos ensina a viver. Tu és um Deus, Pai, que nos dá a capacidade de aprender contigo, aprender com os nossos irmãos, aquilo que é para o Teu povo. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a paciência, tem dado paciência para os meus irmãos de me ouvirem aqui, tem dado, Senhor, paciência para estudar a Tua palavra, para compreender, tentar entender o que está escrito, buscar de Ti, Senhor, aquilo que é para nós. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, guarda o Teu povo na face da terra, livra os Teus filhos do mal, livra os Teus filhos de pecarem, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor, de ir após profetas errados, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor, de colocar os seus ouvidos naquilo que não tem que colocar os seus ouvidos. Que os Teus filhos possam colocar os ouvidos no lugar certo. Que eles possam ler a Tua palavra, que nós possamos mergulhar na leitura da palavra. Para que nós venhamos aprender de Ti. Que nós venhamos ter provas de Ti, Pai. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Nesse momento eu Te peço pela Marisa. Senhor, guarda a Tua filha, precisa do emprego. Eu Te peço em nome de Jesus, guarda a Tua filha. Te peço pela Célia Regina, pela sua família, pela Patrícia, pelo Paulo. Guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela Roberta, pela Sandra Nunes, Pai, lá nos Estados Unidos. Guarda a Tua filha, pela Sandra Manfrinato, pela Graciele, pelo Gabriel, Senhor. Guarda eles debaixo das Tuas asas. Pela Eunice, pela Erivane, Senhor, pelos seus filhinhos, pelos seus filhos mais velhos. Que a Tua mão de poder esteja sobre eles. Pela Nayara Paiva e a sua família. Pela Aline Milani e suas crianças. Pela Mônica Barra, Senhor, pelo seu trabalho, pela sua família. Pela Renata Carneiro, Pai. Pela Clarinda, pela Clarice. Pela Bruna Soares, Senhor, pela Josi. Pelo Dr. Ivânio e a sua família. Pela Poliana, Senhor. Pela Tassiana Donato, pelos seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba, Pai, guarda a Tua filha em nome de Jesus, pela Crica Artes, pela Vanilda, Senhor, pelo Charles, pela Leninha, Pai. Ô Pai, leva a salvação para dentro da casa da Leninha em nome de Jesus, pela Vânia Lúcia. Firma a Tua filha na Tua palavra, pela Maria, Senhor. Guarda a Tua filha em nome de Jesus, pela Joelisa, pela Carol Cozen, Senhor, que tem as suas crianças, guarda ela em nome de Jesus, pela Celeste. Te peço pela Dani Cristina, Senhor. Guarda a Tua filha em nome de Jesus, pela Estela, pela Mônica, Senhor, pela sua família, pelos seus funcionários, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Jaque, pelas suas crianças, Senhor, sua família, pelo trabalho da Jaque, pela dispensa da Jaque. Pai, guarda os Teus filhos em nome de Jesus. Pela Viviane Peixoto, pelo seu filho João Vitor. Salvação, Pai, salvação, nós te pedimos pela vida do João Vitor. Pela Valmira, Pai, pelas suas filhas, seu esposo. Guarda eles debaixo da Tua mão. Dá proteção, Senhor. Pela Aline Cristo, Senhor, pela sua sobrevivência, guarda a Tua filha. Pela Sara, Senhor, guarda ela, livra do mal.
Prospera o caminho da tua filha em nome de Jesus. Pela Fatinha, Senhor. Guarda. Pela Patrícia Venâncio, seu filho. Pela Iriedna, o Daniel, seus filhos. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre a vida dessa família. Pela Dani, pela sua família. Pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Pai. Guarda os meninos, o seu marido. Senhor, liberta de qualquer opressão, liberta de qualquer mal, Senhor, qualquer força maligna que queira, Senhor, atrapalhar o caminho da tua filha. Senhor, liberta em nome de Jesus. Te peço pela Marta Valéria, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, Pai, suas crianças. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Andréia Coelho, Pai. Pela Andréia Medeiros, elas precisam da tua mão de poder, de misericórdia. Precisam, Senhor, estar amparadas pelos teus anjos, Pai. Pela Andréia Brau e seu marido, guarda eles, Senhor. Tira eles, Senhor, da onde eles estão, na hora certa, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Cleide, pela vida da sua família, pela Fernanda Bamin, pelas suas filhas, seu esposo, pelo seu primo Mitre, pelo pastor Luiz, Senhor. Guarda a vida do teu filho, livra a vida do teu filho do mal, que ele possa pregar a tua palavra, Senhor, sem olhar para ninguém, que ele possa levar a tua palavra, Pai, como ela é. Que ninguém venha atalhar o caminho dele, que ele possa fazer o ministério dele assim como o Senhor mandou. Te peço pelo Denildo, Senhor, guarda o teu filho, em nome de Jesus, sustenta ele na palma das tuas mãos, Pai. Pela Suzana, pelo seu filho, dá a tua graça, Senhor, para eles. Pela Aline e a Osimira, guarda a tua filha, Senhor, livra do mal. Prospera, Senhor, a paciência que ela precisa ter para cuidar da mãe e prospera também, Senhor, o alívio da enfermidade da Osimira. Te peço pela vida da Berenice, Pai, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela vida do Juliano, da Meire, dos meninos, Senhor, que a casa deles seja protegida pela tua mão poderosa, pela Luciana, pela sua família. Senhor, que no momento certo a tua filha possa sair da onde ela está. Que as suas filhas, Senhor, possam retornar para o país, em nome de Jesus. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, que a tua mão de poder, Pai, esteja sobre eles, livrando do mal, protegendo e prosperando o caminho deles naquele lugar, prosperando o ministério que eles têm ali, Pai, de pregar a tua palavra. Te peço pela Clara, pela sua família lá na França, pelo pastor Vitor, pela pastoração, que a tua mão de poder esteja sobre eles. Pela Paula, pelo Pedro, Senhor. Te peço pelo teu povo nos 4 cantos da terra, o teu povo que aguarda a tua volta, que aguarda, Senhor, tudo aquilo que está para acontecer, que está se preparando para ser resistência nos momentos mais difíceis que nós vamos passar daqui para frente. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos. Nós não temos merecimento, mas os merecimentos são de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, aquele que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que Deus possa abençoar suas vidas, que a cada dia mais nós possamos ser agraciados com a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. E se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo um pouquinho da palavra do Senhor, compartilhando com os meus irmãos. Amém? Fiquem na graça do soberano, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.